No princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Verso 10. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, Deus deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Outra versão vai dizer, e habitou entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Feche os seus olhos. Pai, nós agradecemos ao Senhor nessa noite por termos a oportunidade de estar aqui neste lugar, cultuando ao Senhor, de ter a Tua palavra, Senhor, em nossas mãos, de poder extrair da Tua palavra alguns ensinos para as nossas vidas, e também somos agraciados por termos o Teu Espírito Santo que ilumina a nossa mente, que nos concede o entendimento, abre o nosso entendimento para entendermos a Tua palavra revelada por Ele aos nossos corações, e que esta palavra, Senhor, possa gerar transformação, gerar salvação de vidas nessa noite, a edificação da igreja do Senhor, para a glória do Pai, glória do Filho e a glória do Espírito Santo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, queridos. Amém. Amados, hoje à noite eu quero fazer uma rápida reflexão, sobre algumas notícias que eu vi nessas 2 últimas semanas, lendo e buscando algumas coisas para compartilhar com os irmãos, e o propósito não é desenvolver, e aprofundar no tema que eu vou tratar, mesmo porque nos falta tempo, mas também me faltaria talvez limitação de conhecimento. Eu quero falar um pouquinho baseado no seguinte tema: precisamos de tecnologia para o Evangelho? Por que isso? 2 fatos ou 2 notícias me chamaram bastante atenção, lendo algumas literaturas cristãs na internet nesses últimos dias. Para ser mais claro, primeira notícia que me chamou bastante atenção foi o lançamento nos Estados Unidos da Igreja da Realidade Virtual, ou projeto chamado VR Church, que foi lançado no meados de 2017, mas noticiado no início do Brasil, a partir do início desse ano. Um pastor norte-americano, David J. Soto, deixou o ministério de uma grande igreja nos Estados Unidos, para poder lançar uma igreja virtual, mas baseado na tecnologia de realidade virtual. Falando um pouquinho de tecnologia de realidade virtual, para que você possa entender essa teoria dentro da área da computação, Gabriel? Pastor Júlio, Fábio, é uma área de conhecimento que visa construir cenários virtuais, mas que simulam ambientes da realidade humana. Então, só para explicar um pouquinho, muitos estudantes de medicina hoje, nas grandes universidades do mundo, e inclusive no Brasil, por exemplo, na USP, eu vou falar da USP porque eu conheço inclusive um colega que é da área de computação e que faz o trabalho de pesquisa de computação junto com a área de medicina dentro da USP, nesta área de realidade virtual.
elas usam esses recursos tecnológicos para treinar os seus estudantes de medicina, pelo menos os estudantes iniciantes até um estágio, e depois esses estudantes passam para trabalhar com a realidade física propriamente dita. Como que isso é aplicado dentro das faculdades de medicina? Por exemplo, eles criam um laboratório de tecnologia, onde o estudante vai para dentro desse laboratório, o estudante de medicina, e ele coloca equipamentos de realidade virtual, por exemplo, um óculos, ele coloca uma luva especial e vai ter aula de cardiologia. Então o professor projeta naquele ambiente virtual, né, um sistema cardiológico de um homem ou de uma mulher, e os alunos com aqueles equipamentos, eles conseguem, por exemplo, manusear um coração humano como se ele estivesse funcionando. E no manusear, pegar no coração virtual, ele sente o peso, ele sente a pulsação do coração, ele sente a temperatura do coração, como se aquele coração estivesse presente, vivo ali em suas mãos. São recursos da computação, né, da tecnologia, não é só computação, mas da tecnologia, aplicados a, por exemplo, o ensino de medicina. Nesse mesmo laboratório pode, por exemplo, um curso de mecânica, de engenharia mecânica, projetar um motor, e os alunos vão para esse laboratório e conseguem manusear as peças do motor. Uma polia, uma rodana, uma válvula, um pistão, enfim, né? Este é um ambiente de realidade virtual. E um pastor nos Estados Unidos criou, né, uma igreja de realidade virtual, né, lançou esse projeto, e a intenção dele é que as igrejas do mundo possam criar ambientes de realidade virtual cristã dentro da sua plataforma tecnológica, chamado VR Church, ou Igreja da Realidade Virtual, traduzindo o nome desse projeto nos Estados Unidos. Esse projeto está implantado, né, e agora, dia 17 de novembro, foi noticiado o primeiro batismo de uma pessoa cristã no ambiente de realidade virtual, nesse projeto desse pastor nos Estados Unidos. E isso me chamou a atenção. Uma senhora, cujo nome é Alina Delphi, de 46 anos, que sofre de uma enfermidade chamada eritromelalgia, né? É uma enfermidade, fui dar uma lidinha rápida nisso, né? Em que os vasos sanguíneos se expandem e a pessoa começa a inchar, então sente muita dor, e essa pessoa não pode sair de casa, ficar muito tempo se locomovendo. Essa pessoa se converteu ao cristianismo dentro da plataforma tecnológica desse pastor, porque ele também faz dentro da plataforma tecnológica na sua igreja pregação, divulgação do evangelho, e essa mulher acabou se batizando em um ambiente de realidade virtual. Ou seja, foi criado um tanque batismal virtual, e essa mulher, ela entrou nesse tanque, mas isso dentro da casa dela, virtualmente, e ela entrou, e ela disse que a sensação foi muito boa, ela se sentiu como se ela estivesse realmente passando pelo novo nascimento, pelas águas batismais, apesar de não ter entrado fisicamente numa piscina. Um outro exemplo que me chamou a atenção também é o aplicativo chamado Church Home Global, lançado pelo pastor Judah Smith, que é pastor da igreja City Church em Seattle, nos Estados Unidos. Esse pastor lançou também um projeto desse aplicativo, né, para a sua igreja, e diferente de um aplicativo de tecnologia, como a gente faz as transações no nosso celular, no nosso smartphone, esse aplicativo ele permite criar interações online em grupos pequenos, em grupos familiares, em oração, em salas de oração que estão acontecendo no mundo, em tempo real. Ou seja, é como se fosse uma rede social dentro desse aplicativo, mas com
o quesito do tempo real. Não é aquele método tradicional que nós vemos nos portais das igrejas que utilizam tecnologia para propagar o Evangelho. Por exemplo, você tem um pedido de oração, nosso próprio site da nossa igreja tem lá, faça o seu pedido de oração. Nós recebemos aquilo ali e oramos, né? Os pastores, quem tem acesso, faz isso. Esse aplicativo, ele permite fazer isso em tempo real. Eu quero agora pedir oração, vou entrar na sala de oração, coloca os 2 dedos lá, faz uma identificação pela digital, e você começa a receber oração por pastores ou pessoas do mundo todo que estão reunidas nas salas de oração. E ali tem PGs, tem grupos de assistência, né, social, tem grupos de causa social, tem grupos de intercessão e oração, tudo em tempo real. E o objetivo desses pastores, ao lançar essas plataformas tecnológicas, segundo a justificativa de cada um deles, é alavancar a propagação do Evangelho para que o Evangelho possa alcançar a todas as pessoas conforme a missão que a igreja tem de ir e anunciar o Evangelho por todo o mundo. A aplicação das tecnologias, né, dentro das igrejas tem gerado uma série de discussão entre as lideranças da igreja, né? Um batismo virtual, né, num ambiente de realidade virtual, tem validade? Isso mexe com a gente. Nós estamos acostumados, né, fizemos um batismo há 2 semanas atrás, né, irmã 3, que se batizou, na verdade, nós fomos a uma piscina, num ambiente de batistério e batizamos os nossos membros, mas essa mulher foi batizada em um ambiente virtual, de realidade virtual, utilizando tecnologia. E essas perguntas começam a gerar algumas indagações entre a liderança cristã, e o meu objetivo aqui não é explorar isso muito a fundo, porque mesmo não é o tema, não é o propósito nessa noite, mas é apenas fazer uma reflexão. É certo que a tecnologia, como imprensa, rádio, televisão e outras tecnologias são muito úteis, e foram e estão sendo e serão na propagação do Evangelho. Mas alguns críticos têm dito que a internet, né, e essas tecnologias disruptivas, como a gente fala, ambiente de realidade virtual, está rompendo com o paradigma da igreja cristã, que está acostumada a batizar no batistério. E agora um pastor cristão está batizando uma pessoa no ambiente de realidade virtual, simulado. Isso é romper com aquilo que a gente está acostumado, e a gente fala de tecnologia disruptiva, a gente chama isso lá na tecnologia disso. Alguns pastores têm dito que essas tecnologias têm trazido uma certa ameaça, né, à relação presencial do homem, que na realidade a tecnologia em si mesma ela não é má, não é ruim, né, mas que isso oferece esta ameaça. E eles dizem que a tecnologia pode até estimular a alma ou assustar a consciência nossa com as suas possibilidades aparentemente infinitas. Porque se nós já estamos batizando virtualmente uma pessoa, o que nós poderemos ainda avançar em termos tecnológicos? Precisamos, na realidade, né, nós como igreja do Senhor Jesus Cristo no século 21, encontrar um meio termo entre a adoção das tecnologias, né, e a nossa vida cristã, de acordo com aquilo que o modelo bíblico nos pressupõe, nos ensina, nos instrui, nos orienta sobre como nós devemos viver a nossa vida cristã. A tecnologia, ela não é má em si mesma, ela é amoral, ou ela não é má e nem ruim, né? A tecnologia está aí, assim como o dinheiro não é mau e nem bom, o dinheiro em si mesmo. Como o irmão Ricardo citou aqui, Tiago escreve que o amor é o dinheiro, é a raiz de todos os males, mas não o dinheiro propriamente dito. O dinheiro pode ser usado para o bem como para o mal, a tecnologia pode ser usada para o bem como para o mal. A tecnologia nos traz pelo menos 3 benefícios. Primeiro, a tecnologia busca tornar o mercado e os negócios mais avançados, mais eficientes, não há dúvida disso, isso é muito bom. Alguns de nós não vão no banco há meses, há anos, e eu me lembro de
quando pequeno, né, de criança, ir com meu pai na agência bancária simplesmente para ele conferir o saldo da conta do banco. Tinha que ficar numa fila, chegava no caixa, dava o número da conta, vinha um papelzinho. O caixa ia lá no balcão, anotava no papel, ele voltava e pegava o saldo e ia embora para casa. Hoje você tem o saldo da sua conta nas suas mãos. As transações eletrônicas e comerciais são milhares que ocorrem nos nossos no dia a dia, ou por segundo. Só para que vocês tenham uma ideia, só em Mato Grosso, na Secretaria de Fazenda, são autorizadas mais de 1.200.000 notas fiscais por dia. Imagina o que é isso, né? Se fosse esse processo todo manual. Então os negócios se tornam mais eficientes, o deslocamento se torna mais convincente, ou conveniente, melhor dizendo. O mundo ficou pequeno, não é verdade? Eu sou de uma época em que meu pai contou, por exemplo, que para ele sair de Jataí e vir morar em Alto Garças, Mato Grosso, eles demoraram 90 dias, 3, 4 meses de cavalo, para na beira do rio, faz o almoço, cavalga até o final da tarde, faz um acampamento. Demorava, ele falava, em torno de uns 3 meses para trazer boi de Jataí para Alto Garças, né? Hoje a gente põe os bois dentro do caminhão, o caminhão vai gastar, eu não sei quantas horas, mas talvez 12, 14 horas para ir até Jataí. Ou põe no avião, né? Você atravessa de um lado do mundo, né, da América para a Europa em 10, 12 horas de voo. Vai da América do Sul para a América do Norte em 8, 10 horas dentro de um avião, de um voo. O mundo ficou pequeno. As tecnologias como veículos, aeronaves e outros meios de transporte facilitaram muito o deslocamento das pessoas no mundo. Então a tecnologia traz esse benefício. A tecnologia também nos permite tornar a conexão mais eficiente. Não vou nem falar de e-mail, chat, essas coisas são coisas ultrapassadas. Nós estamos falando aqui de um exemplo de realidade virtual em que um pastor transferiu para dentro da casa de uma pessoa uma piscina virtual ou um batistério virtual para que ela pudesse se batizar. Isso é o recurso computacional, recurso tecnológico aplicado à vida das pessoas, né? A comunicação se torna muito mais eficiente, telefonia e outros recursos tecnológicos. E nesse mundo pós-moderno, que tudo isso está acontecendo ao nosso redor, como nós estamos lidando com tudo isso? Como nós devemos lidar com tudo isso? Aí nós precisamos olhar para o Evangelho, precisamos olhar para a Bíblia e pegar e extrair da Bíblia qual é o modelo de vida cristã revelada pela Palavra de Deus, para que a gente possa conciliar aquilo que a Palavra de Deus pressupõe, o modo de vida que a Palavra de Deus estabelece para que nós devemos desenvolver e viver, aliado a todo esse desenvolvimento tecnológico. E aí eu gostaria de destacar aqui 3 prioridades baseadas na Palavra de Deus para o modelo de vida da vida cristã, né? Em primeiro lugar, o Evangelho nos revela que nós devemos priorizar a compaixão em vez de convivência. Ainda que o dicionário defina convivência como a ação ou o efeito de conviver, familiaridade, intimidade, reunião de pessoas que convivem em harmonia e relacionamento entre indivíduos que vivem em comunidade, em grupo ou em sociedade, o que nós temos visto nos nossos dias é uma convivência formal das pessoas, ou uma convivência que não está estabelecido em relações presenciais, que não está estabelecida em presença física, mas em presença o quê? Virtual, em presença digital. Porque nós olhamos para as nossas redes sociais e temos lá às vezes 200 seguidores, 300, né? Isso é baixo, né? Alguns têm lá 500, 1000 seguidores, milhares de seguidores. Mas quando você procura um amigo para compartilhar um problema seu, você não acha uma pessoa de confiança. Você olha aquela lista lá assim e fala, com quem que eu posso compartilhar? Com quem que eu posso agora abrir o meu coração para que essa pessoa ore comigo, para que essa pessoa possa me dar uma orientação? A sociedade está convivendo
de uma forma cada dia mais distante, apesar de conviver. Distante no sentido das relações humanas propriamente dizendo. E o que a Bíblia nos ensina? A Bíblia nos ensina que a relação humana, ela é baseada em uma vida de renúncia, em uma vida de amor sacrificial, em uma vida baseada na compaixão e não na convivência. Compaixão, queridos, é a dor por causa do mal alheio. Participação na dor alheia com o intuito de dividi-la com o sofredor. A Bíblia nos ensina a estabelecer relacionamentos similares ou semelhantes ao relacionamento que Deus estabeleceu conosco. Já foi citado aqui, Marcos 10:45 diz que nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em prol de outros. Deus estabeleceu este princípio de vida para si e aplicou na sua própria pessoa, através de seu Filho amado Jesus Cristo, enviando a este mundo para poder viver, por causa da sua compaixão. Deus olhou para o homem e viu que o homem estava perdido por causa do seu pecado. E Deus sentiu a sua dor, Deus sentiu a minha dor, e enviou Jesus Cristo, teve compaixão de nós e enviou Jesus Cristo para que Ele pudesse estar entre nós, por causa da sua compaixão, por causa do seu grande amor, porque Ele queria, Ele quis e fez e quer ainda fazer e continua fazendo ainda, dividindo a nossa dor consigo mesmo. Por isso Jesus veio a este mundo para morrer por causa dos nossos pecados. E nesse contexto de Marcos 10, aqui no capítulo 10, nós sabemos que os discípulos estavam discutindo quem ia ser maior no reino dos céus. E Jesus falou para ele: olha, vocês não entenderam nada do que eu ensinei para vocês, porque nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em prol dos outros. Jesus não queria ser um astro neste mundo, mas o que Ele queria, o que Ele quer, o que Ele quis e Ele continua fazendo é dividir a sua dor com Ele mesmo, e por isso Ele veio. Então podemos perguntar: o uso da tecnologia na sua vida, você que está aí usando rede social, inclusive tem crente que enquanto nós estamos aqui pregando, cultuando a Deus, está usando o celular. Infelizmente, em vez de estar cultuando a Deus, está ligado na rede social. Mas você que está aí conectado e fazendo uso da tecnologia na sua vida, no dia a dia, qual tem sido a sua intenção ao usar os recursos tecnológicos? Você está usando o recurso tecnológico motivado pela convivência ou motivado pela compaixão? Quando olhamos para a Bíblia, nós vemos um Deus relacional, um Deus que estabelece relacionamento presente com o homem, e por isso que nós lemos João capítulo 1, que diz que que Jesus Cristo estava no princípio de todas as coisas. Ele era antes da existência de todas as coisas, mas que Ele deixou tudo aquilo ali e que Ele se encarnou. Paulo escreve isso em Filipenses, e veio habitar, Ele veio morar, Ele veio conviver, Ele veio se relacionar, Ele veio tocar nas pessoas, Ele veio sentar com as pessoas para ouvi-las e ensinar o caminho do reino de Deus. Eu acredito que se Jesus Cristo vivesse nos nossos dias hoje, Ele certamente utilizaria a tecnologia, mas Ele utilizaria com o propósito da sua compaixão. Ele gostaria de estar perto das pessoas. Ele iria usar o recurso tecnológico, sim, mas motivado pela sua compaixão, para criar relacionamentos pessoais com cada um, com cada indivíduo, com cada homem. Será que nós estamos usando a tecnologia apenas
para conviver com as pessoas e construir um legado pessoal? Ou nós estamos usando a tecnologia para aplicar Tiago 1:27? Para servirmos a viúva, ao órfão, ao estrangeiro, ao necessitado. O relacionamento de Cristo conosco é um relacionamento baseado na compaixão, em que Ele vem socorrer a dor daquele que está sofrendo, em que Ele vem em socorro ao atendimento da necessidade daquele que está perdido, porque Ele mesmo disse em Marcos 10:45, que Ele veio para servir e resgatar aqueles que estavam perdidos. Embora a tecnologia seja um meio fascinante, queridos, para proclamar o Evangelho, seja localmente na nossa cidade, no nosso bairro, ou globalmente, como essas igrejas virtuais estão fazendo, nós cumprimos melhor o Evangelho quando nos esforçamos e gastamos os nossos recursos para sermos as mãos, os pés, os braços de Cristo para os feridos e necessitados da nossa cidade. Em vez de sermos apenas um vídeo, um áudio, um podcast, um post no mundo virtual para os saudáveis. O Evangelho nos revela que nós precisamos priorizar a vida de compaixão em vez da vida baseada na convivência. Em segundo lugar, o Evangelho nos ensina que nós devemos priorizar a presença em vez da proximidade. João 1,14 nos revela isso. Lendo esse texto várias vezes, eu fico pensando que Deus de compaixão é esse? Que Deus extraordinário, excepcional é esse? Que deixa a sua glória, deixa o seu trono, deixa o seu poderio, deixa a sua posição de Deus e se torna carne para viver entre nós. Aleluia! Que Deus excepcional. Aliás, o Deus, o único Deus, porque nenhum outro fez isso. Ainda que digam que existam outros, mas só Deus se encarnou na pessoa de seu Filho, viveu entre nós, morreu, ressuscitou, deixou o seu Espírito e virá buscar a sua igreja para estar com Ele por toda a eternidade. Amém. Aleluia. O Deus presente, o Deus que está aqui agora, estava lá, antes de tudo, estava no princípio, esteve em toda a existência da raça humana até os nossos dias, está aqui hoje e estará no final deste mundo criado e estará na eternidade para todos sempre. Amém. É isso que nós aprendemos inclusive nessa série de mensagens aqui sobre a criação do mundo, sobre o mundo existente. O próprio Cristo, Ele quis proximidade. Ele não quis, aliás, uma proximidade com o homem, mas Ele quis a sua presença junto com o homem. Ele quis estar entre nós. E é bonito quando nós olhamos para Gênesis, já no princípio, quando diz que Deus estava com o homem na viração do dia. O Deus presente não é o Deus próximo, Ele está presente. A doutrina, à luz da doutrina bíblica, precisamos avaliar se as tecnologias que nós utilizamos nas nossas vidas pessoais, na nossa igreja, no ministério da nossa igreja, está fazendo com que eu seja um crente mais ativo na comunidade onde eu sirvo a Jesus, se está me tornando mais participativo nas atividades do meu PG, se está me tornando mais frequente e interessados na doutrina dos apóstolos, nas doutrinas dos apóstolos que são ensinadas na nossa igreja. Até que se a tecnologia está
me tornando mais presente nas reuniões coletivas de adoração e comunhão, ou se a tecnologia está gerando apenas proximidade, relacionamentos virtuais da raça humana, e que, consequentemente, implica e gera relacionamento virtual, espiritual na sua vida e na minha vida. Precisamos fazer essa reflexão e ver se nós estamos priorizando a presença em vez de proximidade. A única maneira de desenvolvermos, queridos, e crescermos em intimidade é na presença do outro, é olhando face a face um para o outro. É assim que nós criamos intimidade, é assim que nós crescemos juntos em intimidades e desenvolvemos um com o outro, presencialmente. É muito mais fácil esconder as nossas fragilidades, a nossa vergonha, atrás de um aplicativo, do que numa mesa de jantar. Mas é numa mesa de jantar que o Senhor sentou com os seus 12 apóstolos e partiu o pão e serviu o vinho. Ali ele estabeleceu a aliança, ali ele estabeleceu o acordo, ali ele estabeleceu a relação mais forte e indissolúvel com a sua igreja, no partir do pão e no servir do cálice. Foi assim que Cristo fez com os apóstolos. Sentado à mesa, olhando face a face. É na mesa de jantar que podemos revelar o Cristo que há em nós. É olhando no olho do meu irmão, é olhando no olho do meu semelhante. Quando eu digo mesa de jantar, não necessariamente é só numa mesa de jantar, mas num contato pessoal, na mesa de um lanche, na mesa de um café, na mesa de um momento que você para. E nós estávamos reunidos, me permito fazer esse parênteses aqui, porque eu me lembrei disso agora, acho que cabe aqui essa aplicação. Nós estávamos na reunião do presbitério, na sexta-feira de manhã foi a reunião da diretoria, e por volta das 4 horas nós interrompemos a reunião para, em casa, nos prepararmos para a reunião à noite, e eu ainda tive que ir ao fórum de Cuiabá, nesse horário entre 16 e 18 horas, e quando eu estava chegando no fórum, eu estava chegando lá eu encontrei um amigo que estava conversando com uma outra pessoa. Cumprimentei rapidamente, falei que eu iria lá numa vara do Fórum de Cuiabá, ele disse que ia fazer também alguma coisa lá. Eu fui à vara, fiz o que eu tinha que fazer, e quando eu estava saindo, eu encontrei esse amigo sentado ali dentro do Fórum de Cuiabá, tem uns bancos perto, como se fossem umas pracinhas, sentado ali, e eu vi que ele estava achei ele um pouco abatido, e eu sentei ao lado dessa pessoa, eu cumprimentei novamente, e aí ele abriu o seu coração comigo, uma coisa que esse amigo não tinha feito de uma maneira diferente, ímpar, ali, inédita, e eu ainda parei ali uns 40 minutos para conversar e orar com aquela pessoa, presencialmente. E depois eu estava finalizando essa mensagem, pensando assim, será que se fosse virtualmente, isso teria o efeito que teve? Quando eu saí de lá, depois de ter orado por essa pessoa, foi para a reunião, e mais tarde essa pessoa me ligou para contar o testemunho, ou a resposta da oração que eu havia feito com essa pessoa. E depois eu fiquei pensando, será que se fosse virtualmente? É lógico que nós podemos sim usar o recurso tecnológico, mas nada como estar presente, olhando nos olhos, sentindo as pessoas, sabendo realmente qual é a necessidade da pessoa, porque nós precisamos priorizar a nossa presença física junto com as pessoas. As mensagens que às vezes a gente manda nas redes sociais, de grupo, de WhatsApp, de outras mídias sociais, às vezes elas são tão frias, elas não dizem realmente o que nós queremos dizer, elas não expressam às vezes aquilo que nós queremos dizer. Deus priorizou a sua presença em vez da sua proximidade conosco. João
Primeira carta de João, capítulo 3, verso 1, nos diz que o mundo não nos reconhece como filhos de Deus porque não conheceu a Deus. João escreveu, dá para colocar, Juliana, por favor? Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos, o João está falando. Igreja, Deus nos concedeu esse privilégio, nós lemos isso aqui no capítulo 1, porque nós cremos em Jesus Cristo, Deus nos deu o privilégio de sermos chamados filhos de Deus, e João escreve ali, de fato nós somos. Agora olha o final desse versículo, ele diz, por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Mas Jesus Cristo disse para a igreja, revele o mundo. Jesus Cristo disse para os seus discípulos, vão, preguem o Evangelho, anunciem o reino de Deus, anunciem o Evangelho, a mensagem da salvação, revelem Deus em suas vidas. Como que nós podemos revelar a Deus se nós não paramos à mesa do jantar para olhar com as pessoas e nós queremos simplesmente ficar trocando mensagens via WhatsApp? Será que o mundo vai conhecer Deus através da sua vida se nós ficarmos somente atrás de um aplicativo tecnológico? Se não pararmos à mesa de jantar para buscar desenvolver uma intimidade e não apenas uma proximidade? Então, além de priorizar compaixão em vez de convivência, nós, olhando para o Evangelho, nós aprendemos que nós precisamos priorizar a presença nossa, física, do calor humano, do abraço, do toque de mão, do aperto, do olhar nos olhos, de chorar com os que choram, de sorrir com aqueles que sorriem. É isso que a Bíblia nos ensina. Precisamos priorizar a nossa presença em vez de proximidade. E em terceiro e último lugar, queridos, olhando para o Evangelho, eu aprendo e nós precisamos aprender que nós precisamos priorizar a comunidade em vez do conteúdo. As Escrituras nos ensinam que Jesus veio preparar para si uma igreja santa, pura e sem mácula, Efésios 5, 27. Paulo escreve isso, ele está falando no contexto do relacionamento conjugal, e ele fala para a mulher se sujeitar aos seus maridos como ao Senhor, e ele fala nesse contexto que Cristo veio separar para ser uma igreja santa, pura e sem mácula, uma igreja em que é habitada pelo Espírito Santo, 1 Coríntios capítulo 6, verso 19, e que vive uma vida comum, uma vida em comunidade. Atos 2, 42 nos revela o que é a vida comunitária da igreja cristã. A igreja se reunia todos os dias de casa em casa, e eles se reuniam para quê? Para estudar as doutrinas dos apóstolos, para viver em comunhão do pão e também para orar. A vida comunitária e não simplesmente uma vida cheia de conteúdo. E quando eu digo aqui conteúdo, eu estou falando daquilo que o mundo hoje tem pregado como conteúdo, como se fosse as coisas mais importantes, os valores mais importantes desta vida, os títulos, o diploma, a política, o poder, a posição social, e o mundo vai ditando essas coisas para nós, e porque nós vamos sendo regidos pelo padrão do mundo, nós vamos estar atrás dessas coisas, de conteúdo, de formação, de currículo, de preparo, e nós esquecemos de desenvolver uma vida simples, como a vida da igreja cristã em Atos 2, uma igreja que se reunia para estudar as doutrinas do Senhor, para partilhar o pão e para orar pelas necessidades uns dos outros. Irmãos, o momento do culto coletivo tem um valor eterno. Nada neste mundo paga o momento em que nós paramos coletivamente para cultuar a Deus, para adorar a Deus, em que nós paramos para ler a palavra, em que nós paramos para conversar sobre o Evangelho, em que nós paramos para compartilhar aquilo que nós estamos vivendo, orando ao Senhor, seja coletivamente na reunião maior da igreja, seja coletivamente no pequeno grupo, seja no culto familiar. Parar para adorar ao Senhor
Este momento é um momento em que tem um valor incalculável. Nada neste mundo pode pagar este valor. A vida comunitária da igreja, a vida em comunidade da igreja, que Cristo também buscou desenvolver e ensinar os seus apóstolos a viverem, é essa vida que valoriza essas coisas simples. Não que nós não tenhamos que estudar, nos preparar, precisamos sim fazer isso, é verdade. Mas o fato é que às vezes nós estamos priorizando o conteúdo em vez de uma vida comum. Precisamos valorizar a vida em comunidade cristã, em vez de priorizar o conteúdo que o mundo tem valorizado. Vamos lembrar daquilo que nós ouvimos, queridos, no domingo passado, ou que ouvimos em Apocalipse, quando João escreve Apocalipse capítulo 21, verso 2, quando ele disse: vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Deus está preparando este mundo para as últimas coisas. Deus está preparando a sua igreja, o Senhor está preparando a sua igreja, as nossas vidas, para nos encontrarmos com o nosso Senhor. E Cristo deixou este modelo de vida comum, uma vida partilhada, em que um irmão deve cuidar do outro, através da convivência. Nessa sociedade tecnológica, queridos, já finalizando a mensagem, essa reflexão, não há como ficarmos alheios ou distantes da tecnologia. Mesmo porque eu sou uma pessoa de tecnologia, então eu não posso falar para vocês não usarem smartphone. Usem smartphone, tá? Usem, é muito bom. É tão bom, queridos, não ter que ir na agência bancária. Já imaginou se você tivesse que ir toda semana, segunda-feira, na agência bancária, pegar o seu saldo, tirar o extrato da sua conta, pegar dinheiro, ver qual cheque caiu na sua conta ou não, né? Você entra no smartphone, você fica 2 anos, 3 anos sem ver a cara do seu gerente, né? Só vai no banco para pegar cédula, dinheiro em espécie, ou às vezes trocar o cartão, porque venceu, aí você tem que ir lá pegar o cartão. Alguns bancos já mandam em casa. Usem tecnologia. É tão bom poder pensar que é possível fazer telemedicina, que um médico altamente especializado numa determinada patologia, que está no Japão, pode fazer uma cirurgia com um médico no Albert Einstein, em São Paulo, ou no hospital em São Paulo, no hospital no Rio de Janeiro, um hospital aqui, participar da cirurgia, inclusive usando robôs, equipamentos desenvolvidos para telemedicina. Glória a Deus por tudo isso. Deus criou todas essas coisas, e essas coisas estão aí para sermos usados. Não dá para ficar alheio a essas coisas. Como eu disse na introdução, o nosso desafio é fazer um meio termo entre aquilo que a palavra de Deus nos revela como modelo de vida humana, cristã, e aquilo que o mundo tem desenvolvido de tecnologia e de recursos para que nós possamos usá-los. Devemos pegar aquilo que é bom lá e aplicar às nossas vidas, mas não podemos esquecer do que Paulo escreve em Romanos capítulo 6, verso 13, quando ele diz o seguinte: não ofereça os membros dos seus corpos ao pecado como instrumentos de injustiça, antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros dos seus corpos a Ele como instrumentos de justiça. Tem muita gente usando a rede social para pecar, usando parte do seu corpo para cometer injustiça através dos recursos tecnológicos. As palavras de Paulo aqui são uma advertência para que todos os crentes apresentem os seus membros, cada parte de si mesmo, o seu dedo, a sua unha, o seu olho, a sua mão, o seu braço, a sua perna, os seus olhos, o seu ouvido, o seu cabelo, todos os membros do seu corpo, que você apresente isso, né, para não pecar, mas para Deus. Como o uso da tecnologia se torna uma extensão do self,
como diz o americano, né? De mim mesmo. O que nós vimos nesse recente período eleitoral que nós vimos, que nós passamos, que nós vivemos, foi, infelizmente, muitos crentes revelando através da tecnologia o seu coração pecaminoso. Em vez de revelar nas mídias sociais, através dos recursos tecnológicos, as virtudes de Cristo na sua vida. Não dá para não sermos crentes no mundo virtual. Porque ser crente não é uma roupagem somente para a igreja, mas ser cristão é uma decisão de vida, é um estilo de vida, é um modelo de vida que você fez opção, que eu fiz opção. E em todos os momentos da nossa vida, inclusive nas redes sociais, aquilo ali é real, ainda que a gente pense assim, isso é virtual. Porque um dos estudos dos cientistas, né, da computação, aí fala que o comportamento da sociologia, nessa computação sociologia, né, que as pessoas mudam o seu comportamento atrás das redes sociais. Por quê? Porque elas acham que a rede social é uma proteção para ela. Mas, querido, o mundo virtual, tecnológico, é uma extensão de si mesmo. É um selfie. Por isso que as fotos chamam-se selfie, né? Extensão de você mesmo. Que você publica, que você compartilha, que você diz quem é. Lá, neste mundo, nós temos a opção de honrarmos a Deus e o seu reino, ou promovermos a nós mesmos. Lá, nós adoramos a Deus ou adoramos a nós mesmos. Lá, no mundo virtual tecnológico, como cá, devemos nos portar como filhos de Deus. A tecnologia em si, como eu já disse, ela é amoral, não é boa e nem má. Mas devemos utilizar esses recursos tecnológicos para que pessoas possam ser alcançadas por nós que nos tornamos membros do corpo de Cristo, que somos os braços, os pés, as mãos, os olhos, os ouvidos, o abraço do Senhor para aqueles que estão feridos e necessitados. A convivência, a proximidade e o conteúdo são bons e podem ajudar a levar algumas pessoas a Cristo. Mas não há substituto qualquer, digital ou virtual ou real, para a compaixão, para a presença e para a comunidade. As prioridades de Jesus, queridos, devem ser as nossas prioridades. E a prioridade de Jesus foi tornar-se carne e habitar entre nós. Se coloca em pé. Eu queria chamar o Ministério de Louvor para a gente cantar uma canção neste momento e para que a gente possa orar, encerrando este culto. Deus, por compaixão, deliberou estar entre nós, se fez presente e está presente entre nós. Por isso Jesus Cristo disse que Ele estaria conosco em todo o tempo, até o final de todas as coisas. Naquele contexto de Mateus 18, quando se está discutindo o problema de pecado, de briga entre irmãos, Jesus disse que onde estiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele está presente. Jesus Cristo é o Deus presente. Jesus Cristo não é um Deus de proximidade, mas Ele é um Deus de presença. Jesus Cristo é o Deus que deixou a sua glória, deixou o seu poderio, deixou a sua divindade e se humilhou, conforme escreve Paulo em Filipenses capítulo 2.
tornando-se homem. Até que ponto a tecnologia tem levado você a Cristo ou afastado você de Jesus?